Daniel 10:1. Lembrando os irmãos, a versão que nós usamos aqui na igreja é Almeida, século 21. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, uma palavra foi revelada a Daniel, cujo nome é Beltessassar. Uma palavra verdadeira sobre um grande conflito. E ele entendeu essa palavra e teve entendimento da visão. Oremos. Senhor, obrigado pela tua palavra. Fale ao meu coração de cada um dos meus irmãos que estão aqui nessa noite, para a glória, honra e louvor do teu santo e trino nome. Amém. Amém, irmãos. Capítulo 10 de Daniel. Estamos nessa série de sermões no livro de Daniel, aqui aos domingos à noite. Pela manhã nós estamos na série em Malaquias, ou seja, estamos estudando dois profetas do Antigo Testamento, um maior e um menor, aqui aos domingos. E estamos aqui nessa série à noite sobre esse tema no mundo, mas não do mundo. Livro de Daniel, ele é um livro bem interessante, é um livro maravilhoso, mas também é um livro peculiar, porque ele, diferente de alguns outros livros, ou da maioria dos livros das Escrituras, ele, na verdade, compreende dois gêneros dentro da sua estrutura, dentro dos seus textos. Daniel é tanto um livro narrativo, onde nós temos histórias ali que são contadas, mas ele também é um livro apocalíptico, onde visões a respeito do fim, a respeito do futuro, são trazidas, dadas e ditas ali através do profeta Daniel. É um livro profético, está ali na classificação dos profetas maiores, lembrando que maiores, irmãos, é porque eles viveram um maior tempo. Os profetas maiores são aqueles que viveram um maior tempo, e aí os seus livros, consequentemente, são maiores, e os profetas menores foram aqueles que tiveram um ministério mais curto, alguns até de meses, alguns de semanas, e por isso são considerados maiores ou menores. Não que um era mais importante do que o outro, mas sim por causa do período em que eles exerceram ali os seus ministérios, exerceram o chamado do Senhor. E o livro de Daniel, como eu disse, ele se divide em dois. A primeira parte do livro, capítulo 1 ao 6, é a parte histórica, onde nós temos as famosas histórias dos jovens Daniel, mais os seus três amigos, a fornalha, a cova dos leões, né? Temos essas histórias, são conhecidas mundialmente, irmãos. Até pessoas que não são cristãs, não cresceram num ambiente de igreja e tudo mais, já ouviram falar de Daniel na cova dos leões, por exemplo. Já conhecem essa história, as pessoas lembram disso. Mas nós temos a segunda parte do livro de Daniel, que é do capítulo 7 ao 12, que é desconhecido pela maioria. Que é a parte do livro onde ele tem as visões, onde ele tem os sonhos, onde o Senhor fala com ele acerca das coisas que acontecerão no futuro. E nós estamos então já nessa segunda parte, já vimos a primeira, estamos já no finalzinho do livro, quase. E aí lembrando o que nós vimos aí nos últimos sermões, né? Nós vimos ali no capítulo 7, no início dessa parte escatológica, apocalíptica do livro de Daniel, quando ele tem a visão ali dos três reinos e dos três animais. Lembram? Um leão alado com asas, um urso grande, depois um leopardo também cheio de asas. E o que isso representava? Representavam três reinos ali que se levantariam depois da Babilônia. E Daniel então vai especificando isso. E o que isso nós vimos tem a ver, ou teve, enfim, como que nós aplicamos isso a nós. Depois o capítulo 8, dos versículos 1 ao 27, nós vimos novamente Daniel tendo uma outra visão, agora de dois animais que tipificam dois reinos. O primeiro animal é um carneiro, com dois chifres, um chifre era maior que o outro, e aí de repente aparece um bode com um chifre entre os olhos, e depois esse chifre cai e nasce mais 4 chifres. E o que isso significa? E ali Daniel então traz o significado. São dois reinos que se levantariam ali depois da Babilônia, né? Significando o reino persa e o reino da Grécia. E o que isso tem a ver conosco também hoje em nossos dias, como que nós aplicamos? Domingo passado, então, nós vimos o capítulo 9, uma experiência pessoal ali de Daniel. Vimos a evidência de uma espiritualidade saudável. Daniel, um homem de oração, um homem
que manteve a sua integridade espiritual, irmãos, ao longo dos 70 anos ali na Babilônia. Daniel vai para a Babilônia quando os caldeus invadem Judá, com 14, 15 anos, mais ou menos. Nós vimos isso quando estudamos lá o capítulo 1. E ele permaneceu ali na Babilônia até o fim da sua vida. Mais de 70 anos ali. E ele nunca, irmãos, sucumbiu à cultura babilônica. Lembrando, né, que o termo Babilônia nas Escrituras é comparado ao mundo, né, às vontades do mundo, aos prazeres do mundo, à ideologia do mundo, à cultura do mundo. E Daniel permaneceu na Babilônia, irmãos, todo esse tempo sem se corromper, sem se entregar, sem diluir as suas crenças, as suas verdades, numa cultura, irmãos, que não era tão diferente da nossa hoje, não. Muita promiscuidade, muita imoralidade, muita busca pelo prazer, pelo hedonismo próprio. Mas mesmo assim, Daniel se manteve firme durante esses anos. Hoje, então, vamos falar um pouquinho do capítulo 10. Capítulo 10, ele começa a mensagem final do livro de Daniel. O capítulo 10, vamos dizer assim, é um prefácio, é uma introdução para os dois últimos capítulos, 11 e 12, onde de fato Daniel vai ter visões acerca do fim mesmo. E o capítulo 10 é como se fosse uma preparação. É Deus preparando Daniel para as visões que ele vai ter, é Deus colocando, então, Daniel, assim, meio que já na espreita sobre aquilo que ele iria falar e tratar com Daniel nos próximos dois últimos capítulos, tá? E é o interessante que ele trata, a partir de agora, essa visão dessa maneira. Nós vemos ali no comecinho do versículo 1, que diz, no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, uma palavra foi revelada a Daniel. Ele se refere a ele mesmo na terceira pessoa. Por quê? Porque ele fez dessa visão, desse relato, um edito oficial, irmãos. Lembra, Daniel aqui era o segundo no reino persa. Ele foi elevado ao homem mais importante do império, abaixo, então, dos imperadores. Dário, agora Ciro. Aqui nós estamos no terceiro ano de Ciro. Daniel está com provavelmente aqui 85 anos ou um pouco mais de 85 anos. Essa narrativa aqui se acontece, irmãos, provavelmente aí 4 anos, quase 5 anos depois daquele episódio da Cova dos Leões, onde Daniel estava com em torno ali de 80 anos, mais ou menos. Aqui é o final da vida de Daniel, ele já velho, já idoso, o povo estava voltando para ajudar. Ciro, nós vamos ver isso lá no livro de Neemias e Esdras. Ciro, então, dá um edito libertando, entre aspas, o povo, permitindo que eles voltassem para Jerusalém para ajudar, reconstruíssem a cidade, reconstruíssem o templo. Mas Daniel está aqui ainda. Ele está ali dentro da Babilônia ainda. E ele começa essa narrativa em terceira pessoa e depois somente que ele parte para a primeira pessoa, como no versículo 2, ó, que ele fala, naqueles dias eu, Daniel. Então ele começa narrando na primeira, porque ele está escrevendo um livro, um documento oficial. É um documento que vai ficar registrado ali, oficialmente, no reino. E aí, então, depois ele começa narrando ali na terceira pessoa, na primeira pessoa. O ano aqui, provavelmente, irmãos, é o ano de 536, 535 antes de Cristo, tá? E aí ele recebe uma visão, ele entende essa visão, não é? E ele, então, divulga essa visão. O que nós, de repente, poderíamos dar de título para esse capítulo aqui, para o sermão de hoje, seria a oração muda as perspectivas. A oração, ela muda as perspectivas. A gente tem ouvido muito falar em nossos dias, né, que a oração muda Deus, né? Muda a vontade de Deus, muda os planos de Deus. Eu já ouvi falar que a oração, pastor Fernando, é o braço que move a mão de Deus. É como se Deus fosse aleijado, né, irmãos? Ou precisasse de um braço, né? Alguma coisa assim. Mas que perspectivas a oração muda? Será que é a perspectiva de Deus? Será que é a vontade de Deus que as nossas orações mudam? Quais perspectivas aqui? Bom, nós vamos então ver isso aqui também em 3 partes, novamente, dividindo o capítulo aí em 3 partes. Primeiro, tempo de oração.
Nós precisamos salientar isso sempre, irmãos. Em todas as visões que o Daniel teve, ele estava em um momento de oração. Todas as visões que ele teve, ele estava em um momento de oração e ele era um homem de oração. Lembra lá atrás, quando nós vimos, ele orava 3 vezes ao dia. Fora isso, ele tinha ainda momentos de oração, ele tinha ainda momentos de intercessão. Então ele tinha um tempo de oração contínuo na sua vida. Mesmo na Babilônia, mesmo com os compromissos de ser ali o governador, a pessoa mais importante abaixo do imperador, mesmo diante de todas as situações que ele tinha ali que governar, que decidir e tudo mais, ele tinha um tempo de oração. Ele tinha uma vida de contrição. Olha o versículo 2. Naqueles dias eu, Daniel, estava chorando por 3 semanas inteiras. Irmãos, 3 semanas inteiras. Ele estava num total tempo de oração diante do Senhor. Esse período aqui em que ele estava orando era o período que coincidia com a Páscoa judaica. Por quê? Lá na Babilônia eles não tinham, irmãos, a Páscoa. Eles não podiam sacrificar o cordeiro, eles não podiam ter aquele momento que eles tinham desde quando saíram lá do Egito, quando Deus institui a Páscoa ali no deserto. Eles estavam na Babilônia, eles não tinham templo, eles não tinham culto, eles não tinham sacerdote, eles não tinham a adoração. Mas Daniel, em todo ano, no período da Páscoa, então, eles se mantinham em contrição. É interessante aqui, ele está chorando, porque imagine, um adolescente que é tirado da sua terra, um adolescente que participava e frequentava diariamente ali as reuniões, os cultos, as assembleias, no templo, e o maravilhoso templo de Salomão, aquele belíssimo templo que Salomão construiu. De repente ele é tirado da sua terra, o templo é destruído, ele vai para uma outra terra, onde ele vê só pessoas buscando o próprio prazer, onde ele só vê mundanismo. E lá não é permitido a ele professar a sua fé da maneira como professava na sua terra. Eles nunca mais celebraram a Páscoa ali da Babilônia. Então eu fico imaginando Daniel a cada momento, nesse período do ano, como o coração dele ficava. E depois de 70 anos, irmãos, 70 anos, quando chegava nesse momento da Páscoa, acho que o coração dele apertava. E aqui ele fala, bom, eu estava chorando por 3 semanas inteiras. E a Páscoa, literalmente, ela durava 21 dias. Eram 14 dias do período pré-Páscoa. E a Páscoa em si era no 14º dia. Depois tinha mais uma semana da festa dos pães sem fermento, ou dos pães asmos, completando 21 dias de toda a festividade pascal. E ele ficava esses 21 dias ali chorando. Chorar é lamentar. É lamentar, é estar triste por uma situação, é querer estar vivendo uma outra situação. Mas ele também tinha uma vida de separação, versículo 3. Não comi nada agradável, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo, até que se cumpriram as 3 semanas completas. E eles tinham esse ritual na Páscoa, eles se abstinham de alguns alimentos. Por exemplo, no período da semana dos pães sem fermento, eles não comiam nada com fermento. Tiravam todo eles não comiam nada que tinha fermento, perdão, eles tiravam todo o fermento. Por isso os pães asmos ou sem fermento, e aqui ele mantinha isso, ele tinha uma vida de separação, ele não comia nada agradável. O que era essa comida agradável? Era a comida real, a comida do palácio. Imagine aqueles banquetes, irmãos, aquela coisa maravilhosa, né? Pernil, costelinha de porco, carneiro, picanha, filé mignon, e de repente Ezequiel fala, eu não vou comer nada disso. Vou me abster disso. Ele, quando usa essa expressão, não comida agradável, está dizendo que ele abriu mão da comida real. Mas ele continua, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, ou seja, nada que trouxesse prazer e alegria para eles. Porque haja vista, irmãos, comer uma carninha é muito bom, hein? Dá uma alegria. E aí ele se abstém disso, daquilo que dava alegria e proporcionava-lhe prazer. Eu não comi nem carne nem vinho. E vinho tem significado na Bíblia, significado de alegria. O vinho simboliza alegria. Nós vemos ali Jesus no seu primeiro milagre ali nas bodas de Caná, né, no casamento ali em Caná, onde acabou o vinho, ele era a representação da alegria. E aí, poxa, acabou a alegria da festa, por isso que Maria vai interceder diante de Jesus. Então ele diz, eu
eu me separei, eu não comi comida real, eu me separei daquilo que me dava alegria. E aí ele continua, nem me ungi com óleo. Essa unção com óleo aqui, irmãos, eles faziam, principalmente as pessoas que tinham uma alta posição na sociedade, uma condição melhor de vida, que era a maneira como eles cuidavam da pele, Lúcia. Era o hidratante deles. Né? Não tinha Monange, não tinha Nivea, não tinha, sei lá, outras marcas aí, Dove. O que tinha? Óleo. E os melhores óleos, irmãos. Os melhores. E ali, Daniel, então, ele se abstém também da sua vaidade, do cuidado pessoal, de cuidar dele mesmo. Nem me ungi com óleo, não cuidei de mim mesmo, não tratei de mim. Me abstive totalmente dessas situações, até que se cumpriram as 3 semanas completas, até que se cumpriu o período pascal. O que simbolizava a Páscoa, os irmãos lembram? Nós falamos disso na Páscoa. Simbolizava a libertação do povo lá do Egito. Agora imagina, por que ele estava triste, contrito, lamentando? Porque ele estava preso na Babilônia. Ele estava ali no período em que se comemorava a libertação lá daquela escravidão do Egito, só que de novo eles estão escravos. Eles estão cativos. Os irmãos entendem a lamentação? Os irmãos entendem que Daniel teria todo motivo para abandonar, irmãos, a fé, abandonar Deus? Para que continuar servindo ao Senhor? Para que continuar? Estou aqui, preso, meu povo ainda oprimido, a minha cidade destruída, o templo destruído, a minha nação não tem mais autonomia. Somos escravos, ainda que o povo estava voltando para Jerusalém, eles eram escravos ainda, estavam sob o domínio dos persas. Mas ele mantinha uma vida de separação. E aí então ele tem a maravilhosa visão. Segunda parte desse capítulo, ele tem uma visão maravilhosa, irmãos, dos versículos 4 até o 9. Qual era o contexto da visão dele? Olha ali o versículo 4. No dia 24 do primeiro mês, eu estava à margem do grande rio Tigre. Passou os 21 dias. 3 dias depois, no 24º dia, ele estava à beira do rio. Depois meditando, olhando, contemplando o Senhor, enfim. E ali, então, ele teve essa visão. Olha o versículo 5. Levantei os olhos, olhei e vi um homem vestido de linho e com um cinto de ouro fino de ufaz. Seu corpo era como berilo e o seu rosto como um relâmpago. Seus olhos eram como tochas de fogo e seus braços e seus pés como brilho de bronze polido. E a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. E aí ele tem uma visão quando ele olha para o céu. Ele está ali à beira daquele rio, talvez pensando em um monte de coisa, desanimado talvez, sim, ele era um homem. E aí ele olha para o céu, irmãos, e contempla uma visão de um homem com essa aparência. O rosto brilhava como um relâmpago, vestido com linho puro, branco. O que isso significa? O vestido de linho, irmãos, eram vestes sacerdotais. Quando o sacerdócio foi instituído lá por Moisés, através das ordens de Deus, ainda no deserto, lá no Sinai, o sacerdote ele tinha que se vestir de linho. Linho fino. Eram vestes sacerdotais. Mas em aparições de seres divinos também, eles, na maioria das vezes, estavam vestidos também de linho fino. Linho fino. Quando João também tem uma visão, lembra a visão que João teve? João contempla quem? Vestido de linho fino. E aqui Daniel vê essa visão. É um homem, irmãos, no céu, vestido de linho. Linho fino. Um linho puro. E trazia na sua cintura um cinto de ouro fino. Isso significa autoridade. Alguém que exerce autoridade, alguém que tem o poder, alguém que tem autoridade sobre algo. Geralmente ele carregava, ele tinha um cinto, ele tinha aquela alça, né? Muitas vezes pendurada aqui nas suas vestes também de ouro. Então esse cinto simbolizava autoridade. Aqui, ouro de Ufaz, como diz no final do versículo, Ufaz é a localidade de onde eles tiraram ali, que era considerado um lugar onde tinha o mais puro ouro. Então quando Daniel vê, ele vê um ouro tão puro, tão brilhante, que ele fala, esse ouro é de Ufaz, ou seja, daquele lugar, daquela cidade onde se tem um ouro mais puro que pode ter.
E ele contempla um homem com um corpo magnífico, meus irmãos, versículo 6. Corpo como berilo, era uma pedra preciosa, né, ou é ainda, de um azul celeste, assim, um azul maravilhoso. Sabe aquele azul que encanta? Ele viu o homem e o corpo dele era como essa pedra preciosa azul. O rosto dele como um relâmpago, ou seja, claro, luminoso, impossível de se olhar diretamente. Os seus olhos como tochas de fogo, olha isso, irmãos. Olhos vivos, olhos que queimam, olhos que penetram, aquele olhar que as pessoas sucumbem a olhar. Essa é a expressão, quando eles dizem olhos como chama de fogo, são aqueles olhos que queimam, vivos, penetram. Braços e pés como bronze polido, ou seja, alguém que é forte, alguém que tem resistência, alguém que é invencível. E voz de uma multidão alta, forte, de um alcance longínquo, de um alcance sem fim, sem fim. Voz como de uma multidão. E o que acontece quando ele tem essa visão, quando ele vê esse ser na frente dele? O que acontece, irmãos? Qual é a reação de Daniel ali? Versículo 7 até o 9. Somente Daniel viu, teve a visão. Mas tinha outras pessoas com Daniel, com certeza seus servos. Como ele era da alta patente ali do império, então onde ele ia, ele tinha servos com ele, guarda-costas, pessoas que estavam servindo ele, levando o seu manto, coisas para ele comer, enfim. Mas somente ele teve essa visão, versículo 7. Só eu, Daniel, vi aquela visão. Ninguém mais viu, irmãos. Olha só o que ele diz. Os homens que estavam comigo não a viram. Somente ele viu. Mas olha só, tamanho foi o impacto de Daniel, quando ele teve essa visão, que os homens, mesmo não vendo a visão, temeram. Continuação do versículo 7. Apesar disso, caiu sobre eles um grande temor, e eles fugiram para se esconder. Mesmo não vendo, eles não viram a visão. Somente Daniel, mas a reação de Daniel, a maneira como ele se porta diante daquela visão, causou naqueles homens, irmãos, um imenso temor. Ao ponto deles fugirem. Olha, tamanho impacto do que Daniel viu e da maneira como ele ficou. A maneira como ele, então, estava. Ele contempla a visão, ele diz, versículo 8. Eu fiquei sozinho, contemplando a grande visão. Os homens fugiram. Mas ele tem um momento de temor, de grande pavor. Senti-me enfraquecido. Meu rosto ficou pálido e não retive força alguma. Sabe aquela expressão, muitas vezes, de susto, né? De palidez, essa ideia de a pessoa se assustou, caiu a pressão, enfim. Ele teve esse momento. Ele não tinha força, nem mesmo para sair dali, para continuar, para caminhar. Não tinha força para se manter em pé. Tamanha foi a grandiosidade daquela visão, irmãos. Daniel ficou tão impressionado. E olha, era Daniel. Era o cara que já teve várias visões. Era o cara que interpretou os 2 sonhos de Nabucodonosor. Interpretou o sonho do Belsazar. Teve sonho com Dário. Foi quem foi jogado na cova dos leões, irmãos. E dormiu tranquilo. Viu seus amigos sendo jogados na fornalha e ali saíram ilesos. Daniel era um homem que tinha diversas experiências com Deus. Experiências sobrenaturais, irmãos. Então, assim, para assustar Daniel, tinha que ser algo muito impressionante. Esse homem realmente, assim, era um ser celestial, uma figura muito impressionante. Muito impressionante. E nós sabemos quem foi que Daniel viu aqui. Quem é esse homem? Porque nós temos uma referência bíblica muito parecida com isso também. Muito parecido. E aí, irmãos, eu abro um parênteses aqui para nós hoje, que muitas vezes, irmãos, eu olho para mim, olho para nós, olho para a igreja num modo geral, no contexto brasileiro, e de fato nós não conhecemos o Jesus bíblico, irmãos. De fato, nós ainda não conhecemos, irmãos. Quando olhamos de uma maneira geral para a igreja, nós vemos que a igreja formou, criou, pintou, esculpiu um Jesus que não é o Jesus bíblico.
Ou ainda a igreja está mantendo a imagem do Jesus, o Cordeiro, de Jesus, o Nazareno. E muitos ainda usam essa expressão, o Nazareno, o Galileu. Irmãos, ele não é mais o Nazareno. Ele não é mais o Galileu, irmãos. Ele foi. Ele cumpriu isso. Hoje, a aparência de Jesus é aquela que João viu. De um cordeiro que é como um leão, que é feroz como um leão, que executa a justiça do Senhor. Uma figura com a qual João viu também e ele se sentiu como um morto. Será que hoje nós conhecemos realmente Jesus, irmãos? Como de fato ele é hoje? Como ele está sentado no seu trono, esperando o tempo oportuno para voltar, mas não mais, irmãos. Como uma criança frágil na manjedoura. Não é mais dessa maneira, irmãos. Não é mais dessa maneira. E Daniel vê, irmãos, essa visão e ele fica num estado catacônico, ele fica atônito, ele fica impressionado ao ponto de ele não conseguir se mexer mais. E aí então nós temos a terceira parte do livro, que é a maravilhosa comissão que é dada para Daniel através dessa visão. E aí diante dessa situação, porque isso é natural, porque quanto mais nós entendemos e enxergamos quem Deus é, ou quanto mais próximo nós estamos dele, a evidência natural, a consequência natural, irmãos, é que nós nos sintamos menores cada vez mais. Todos os homens das Escrituras que tiveram uma experiência direta com Deus, que viram a glória do Senhor manifesta, irmãos, eles se sentiram como nada. Lembra de Isaías? Profeta aqui, 300 anos, 200 e poucos anos antes de Daniel. Ele teve uma visão do Senhor sentado no seu trono. E ele disse o quê? Ai de mim. Ai de mim. Jeremias disse isso. Ai de mim, Senhor. Daniel aqui, quando contempla, ele se sente como alguém sem força. João, quando viu Jesus, disse, ai de mim, eu caí como morto. Todos aqueles que contemplam o Senhor, irmãos, eles de verdade se aproximam, entendem, veem quem Deus é, se sentem menores. João Batista, mesmo antes de contemplar a glória de Jesus realmente, como ela é, ele disse que eu diminua e que ele cresça. Quanto mais nos aproximamos do Senhor, mais nós diminuímos e mais ele cresce. Daniel é tocado então aqui, ele é tocado 3 vezes. Aqui, pela primeira vez, no versículo 10, ele é tocado, irmãos. Então, vi uma mão que me tocou e me levantou. Os meus joelhos e mãos tremiam. Tremiam por quê? Olha o versículo 9. Entretanto, ouvi a voz das suas palavras e ouvindo o som das suas palavras, fiquei em transe, com o rosto em terra. Os joelhos tremiam. Mas aí ele sente uma mão, ele é tocado. Possivelmente aqui é Gabriel, que já tinha aparecido para Daniel 2 outras vezes. Esse homem aqui que ele vê, essa pessoa que toca nele, não é aquele que ele teve a visão no céu. O que ele vê no céu é um, quem toca nele aqui é outro. E aí ajuda Daniel a se levantar. E fala com Daniel, versículos 11 ao 15. Primeiro ele encoraja Daniel, versículo 11, ele me diz, Daniel, homem muito amado, entende as palavras que vou te dizer e levanta-te, pois fui enviado a ti novamente. Se ser, possivelmente Gabriel é enviado a Daniel novamente para falar com ele. Pois fui enviado a ti. Depois que ele me disse isso, eu me coloquei em pé, tremendo. Ele para ouvir o que o anjo tem a dizer, pois o anjo foi enviado para isso, para falar com ele, mas ele ainda está atemorizado, irmãos. Mas o anjo tranquiliza ele. Versículo 12, então ele me disse, não temas, Daniel, porque as tuas palavras foram ouvidas desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-se diante do teu Deus, e eu vim por causa das tuas palavras, irmãos. O anjo tranquiliza Daniel e fala, olha, a sua oração foi ouvida. O período em que você esteve lamentando e chorando por 21 dias foram ouvidos. O anjo aqui afirma que a oração de Daniel foi ouvida, devido que a aplicação de Daniel, devido à compreensão acerca de Deus, devido à humilhação que ele se pôs diante do Senhor. E o anjo confirma que ele veio por causa disso. Por causa disso, da tua humilhação, da aplicação do seu coração, da maneira como você ouviu as palavras, eu vim até você.
Mas o anjo explica que houve uma resistência inicial para que ele chegasse ali, versículo 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, e Miguel, um dos maiores príncipes, veio em meu auxílio e eu o deixei ali com os reis da Pérsia. A maioria dos estudiosos bíblicos, irmãos, encara esse versículo como um dos mais difíceis da Bíblia, de compreensão e entendimento. Então, usando a máxima, né, de um poeta popular hoje dos nossos dias, menos é mais, né? Então não vamos querer inventar muito sobre o texto ou querer descobrir aquilo que o texto não fala, mas aqui o que nós vemos é que o anjo fala que houve uma resistência providencial durante os 21 dias em que Daniel estava ali no momento da sua contrição, no momento do seu lamento diante de Deus no período pascal. Houve esse período de 3 semanas onde o anjo foi resistido, onde ele foi impelido. E nós já estudamos e vimos aqui, irmãos, nós não somos adeptos à numerologia, não somos numerólogos aqui e tudo mais, mas os simbolismos bíblicos, os números na Bíblia, eles têm uma função didática. Eles apresentam algo. 6 dias trabalhado, no 7º o Senhor descansou, depois ele contempla isso na lei, os 7 dias fechado. Nós temos a questão das 12 tribos, 12 apóstolos, nós temos vários números que simbolizam e apresentam várias situações. E aqui nós temos 3 semanas que ele foi resistido antes de atender ao lamento de Daniel. Nós vimos a questão das semanas domingo passado. Daniel tem uma visão e o anjo fala de semanas, né? 70 semanas, o significado disso. Nós temos, irmãos, um significado real dos 3 dias que Cristo, então, esteve no estado de morte. Ele não estava morto, mas contemplado no estado de morte quanto homem. Há um significado nisso. Há um propósito didático nesses 3 dias, assim como há nessas 3 semanas. Aqui Miguel é o anjo. E essa resistência durou, então, o período da oração. Quem resistiu? Diz aqui que foi o príncipe do reino da Pérsia. Bom, nós sabemos que um homem não pode resistir a um anjo. Isso é fato. Então, esse príncipe da Pérsia possivelmente era alguma situação no reino celestial que estava impedindo, então, esse anjo Gabriel de chegar até Daniel. Ou que estava ali, eles estavam numa situação de batalha praticamente, irmãos. E isso nos traz alguns ensinamentos. Primeiro, a batalha espiritual, ainda que nós, como batistas, entendemos que não é da forma como é mostrado, ensinado aí, ela existe, irmãos. Ela é de fato. O diabo está ao nosso derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Existe uma batalha espiritual. Jesus esteve numa batalha com Satanás no deserto durante 40 dias, na sua tentação. Há uma batalha. Nós temos que resistir. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Isso é uma batalha, irmãos. É a resistência. A resistência é aquela ideia do primeiro pelotão ali na frente do exército que opunha os escudos e seguravam. Os homens ali que vinham, eles resistiam, eles impediam que o exército inimigo avançasse. Há uma resistência, há uma batalha espiritual. Não é da maneira como hoje, né, a teologia aí, a profética, enfim, da própria batalha espiritual propõe, mas há uma batalha que já está vencida por Cristo, mas da qual nós estamos enfrentando diariamente. Mas basta resistirmos, irmãos. Basta resistirmos. O diabo foge igual... Eu tenho uma pincher lá em casa e ela é encardida. Ele não pode ouvir um barulho da rua, Vânia, aquela assim... E começa aquela latição sem fim. Ela ouve o barulho do portão abrindo, ela late. Ela ouve o barulho do portão fechando, ela late. Ela ouve a gente conversando em casa, ela late. Eu ligo o carro de manhã para esquentar, ela late. Ela começa a latir. É um negócio assim absurdo, mas você bate o pé, corre. Nunca vi isso. Você bate o pé para ela, ela corre. Resistir o diabo, irmãos. O diabo é assim. Ele está ali, ele está rugindo como leão. Ele não é leão. Leão não é ele. Leão é outro nas escrituras. Ele não é leão. Ele ruge, ele finge que é.
Ele só faz barulho, irmãos, mas é só bater o pé. É só resistir e ele vai fugir. Ele vai fugir com o rabinho entre as pernas, igual a minha cachorrinha. Vai correr para longe. Porque não é uma autoridade que está em nós, inerente a nós, no sentido de sermos homens, de sermos pessoas de oração e tudo mais. É uma autoridade de Cristo, irmãos, que repousa em nós. É Cristo que tem essa autoridade, e não nós. Mas aqui nós temos essa situação. Mas o anjo Gabriel consegue cumprir o seu propósito aqui no versículo 14. Agora eu vim para te fazer entender o que acontecerá ao povo nos últimos dias. Pois a visão se refere a dias ainda distantes. Essa visão, Daniel, se refere a dias distantes. E aí a reação de Daniel foi de total reverência, versículo 15. E quando ele me disse isso, prostrei-me com o rosto em terra e fiquei mudo. E aí ele é tocado pela segunda vez, dos versículos 16 ao 21. Mas agora não é mais por aquele anjo, que a maioria dos estudiosos dizem que é Gabriel, que já tinha aparecido para Daniel. Ele é tocado agora por outro ser. Ele é tocado nos lábios, novamente com aquele ser parecido com homem, versículo 16. E um ser parecido com homem, lembra que ele viu esse homem no versículo 5, aí agora ele diz, e um ser parecido com homem me tocou os lábios. Então abri a boca e falei, e disse àquele que estava em pé diante de mim, Senhor meu, estou aflito e desfaleço por causa da visão. Outro ser toca ele, e aí Daniel então começa a falar com esse ser, e ele reconhece a sua pequenez. Olha que interessante, ele chama esse ser de Senhor. Senhor meu. Senhor meu. E eu estou aflito e desfaleço por causa da visão. Versículo 17. Como pode o teu servo falar com o meu Senhor? Eu já não tenho forças nem fôlego. Ele se coloca diante daquele ser que ele vê, daquele homem, entendendo a sua pequenez e entendendo a sua limitação. Como eu posso falar com o Senhor? Como eu posso falar contigo que é tão grande, tão maravilhoso naquela visão que ele teve? E aí então ele é tocado pela terceira vez por esse mesmo ser que tocou nele, que tocou os seus lábios. Dos versículos 18 ao 21, olha o versículo 18. Então, o ser que parecia um homem voltou a me tocar e me reanimou. Essa expressão reanimar, irmãos, é como dar vida novamente. A pessoa está morta, o que a gente faz quando de repente ela tem um ataque ali, cardíaco, enfim, um infarto? É o trabalho, né, Elaine, de reanimar. Trabalho de dar vida novamente. Olha o que Daniel fala, ele me reanimou. Eu estava num estado de morto diante daquela situação. E ele me reanima. Quem, irmãos, é o único que pode fazer nascer de novo? Quem é o único que reanima? Quem é o único que vivifica? Quem é o único que dá vida novamente? Quem é o único que regenera? Olha com quem Daniel estava aqui falando. Olha a experiência que ele estava tendo. Voltou a me tocar, reanimou Daniel. E esse ser falou com Daniel, então, pela primeira vez. Ele não tinha falado com Daniel ainda. Agora ele fala com Daniel, versículo 19. E disse, não temas, homem muito amado. Paz seja contigo. Sê forte e tem bom ânimo. E quando ele falou comigo, fiquei fortalecido e disse, fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. Olha isso, irmãos. Esse ser falou com Daniel, não tema. Disse que ele era muito amado. Declarou a paz a Daniel. Disse para ser forte e ter ânimo. E Daniel então fica fortalecido quando esse ser fala com ele. Quando o anjo fala com ele lá, ele não fica fortalecido. É um anjo, o anjo está falando, Daniel, mas ele está ainda com medo. Mas a hora que esse ser fala com ele, aí pronto, irmãos. Aí ele se fortalece. Aí, Senhor, eu estou vivo, eu estou fortalecido. E aí ele se coloca com prontidão e ousadia. Fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. Fala, porque o Senhor me deu vida. Esse ser falou com Daniel, então, pela segunda vez, versículo 20. Ele ainda disse, sabes por que eu vim a ti? Agora tornarei a lutar contra o príncipe dos persas. E quando eu sair, o príncipe da Grécia virá. Sabe por que eu vim? Para cumprir o propósito daquelas visões que eu te dei. Para cumprir e estabelecer aquilo que eu tinha falado. Se o
O anjo lá atrás, possivelmente era Gabriel, ficou naquela luta com o príncipe da Pérsia, agora esse ser não. Esse ser ele vem e derrota, esse ser ele vem e acaba. Não tem batalha, não tem resistência. Ele vence, ele fala, eu vou vencer o príncipe da Pérsia para que o da Grécia venha. Lembra quando Daniel tem as visões? E ele tem a visão que é Deus, irmãos, que levanta esses reinos. E de fato aconteceu isso historicamente. A Grécia foi o império que venceu os persas. E ele fala, eu vou derrotar a Pérsia para que a Grécia venha, para que o príncipe grego, então, o príncipe da Grécia venha, para que os meus propósitos se cumpram, para estabelecer a minha vontade. E esse ser, irmãos, garante que tudo que acontece está no seu controle. Tudo já está estabelecido, versículo 21. Contudo, eu te declarei o que está escrito no livro da verdade. Tudo que eu estou falando aqui, Daniel, tudo que você está vendo, já está escrito no livro da verdade. Olha isso, irmãos. João também não tem uma visão do livro, não é isso que nós vimos em Apocalipse? Ele tem a visão do livro, irmãos. E aqui esse ser fala para Daniel, tudo que está acontecendo, tudo que vai acontecer já está estabelecido no livro da verdade. E ninguém me auxiliará contra aqueles, senão Miguel, vosso príncipe. Tudo já está estabelecido. Não precisa de ajuda de ninguém. Já determinei como que vai acontecer e quem vai por mim, quem lutará por mim. No mundo, mas não do mundo, irmãos. Quando nós olhamos essas visões, quando nós olhamos essas situações de Daniel, podemos pensar o que isso serve para nós, o que isso tem a ver conosco hoje. Algumas lições nós podemos tirar e eu separei duas aqui, irmãos. Primeiro, é possível viver na Babilônia separado para Deus, porque nós vamos ver que Daniel teve essa visão porque de fato ele era um homem separado por Deus, separado pelo Senhor. Um homem que não se contaminou, muito amado, conforme esse mesmo ser maravilhoso que ele teve a visão falou para ele. Daniel, você é muito amado. Como o primeiro ser, o anjo lá apareceu, olha, você é muito amado, por isso eu fui enviado até você. É possível viver na Babilônia, irmão, separado por Deus. Uma vida de oração muda a maneira como nós vemos o mundo, e assim nós mudamos também como agimos no mundo. E como agimos em relação a Ele. É possível vivermos no mundo, irmãos, mas separados por Deus. É possível. É possível, o resto é desculpa, me desculpem. Mas é possível sim viver no nosso mundo hoje separado para Deus. Ah não, pastor, é muito difícil. Nossa, internet, pastor, nossa, isso e aquilo. Não, irmãos, é possível. Nos versículos 2 e 3 nós vemos isso. De Daniel capítulo 10, daqueles dias Daniel estava chorando por 3 semanas inteiras. Não comi nada agradável, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo, até que se cumpriram as 3 semanas completas. Basta, irmãos, nós temos a posição. Basta nós nos posicionarmos. Cabe a nós isso. A salvação é operada pelo Senhor. A salvação é dada pelo Senhor. Mas a separação cabe a nós, irmãos. Ele nos santifica na cruz para que nós possamos diariamente viver em santidade. Aos santificados em Cristo, chamados para ser santo. É isso que Paulo fala à igreja de Corinto, no capítulo 1, versículo 2. Sede santos porque eu sou santo. É isso que Pedro lembra os cristãos lá na sua carta, na sua primeira carta. Nós temos que viver uma vida de separação. E não há desculpa, irmãos, para os nossos dias. Ah, não, é muito difícil, pastor, hoje tem muita coisa. Não, não, não. Uma vida de separação, irmãos. Uma vida de separação. Daniel poderia ter tudo o que ele quisesse ali. A pronta entrega, mulheres, vinho, bebida, imoralidade, orgia, tudo o que ele quisesse, dinheiro, poder, corrupção, tudo que a Babilônia oferecia a ele, mas ele se manteve íntegro, separado diante do Senhor. Separado, em Gálatas 6,14, as Escrituras nos dizem assim, mas longe de mim orgulhar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor. Nós cantamos o hino aqui, irmãos. Quero estar ao pé da cruz. É o nosso desejo. Uma vida de separação é possível. É possível. É possível vivermos na Babilônia e vivermos separados para Deus. Longe de mim orgulhar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Ponto. Nós, irmãos, estamos mortos para o mundo e o mundo está morto para nós. Crucificados,
acabou, nós fomos separados por Cristo em Tito 2,12, ensinando-nos para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos neste mundo de maneira sóbria, justa e piedosa, renunciando às paixões do mundo. Renunciando, é possível viver na Babilônia, irmãos, é possível viver num mundo separado para Deus. 1 João 2,17, ora, o mundo passa bem como seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. É possível viver na Babilônia, irmãos, e ainda ser separado para Deus. É possível viver no mundo, mas não ser do mundo. E segunda lição e última, é possível viver na Babilônia e ainda contemplar, irmãos, e ainda contemplar o glorioso e majestoso Redentor. É possível estarmos na Babilônia, às vezes sem esperança. É possível nós estarmos na Babilônia, às vezes cativos. É possível nós estarmos na Babilônia, às vezes presos, irmãos. Às vezes sem perspectiva, às vezes totalmente desiludidos, abatidos. É possível nós estarmos na Babilônia até às vezes vencidos por todo o mal que está ao nosso redor, por todas as situações. É possível. É possível estarmos na Babilônia, irmãos, sofrendo todo tipo de injustiça, de perseguição. É possível. Esta semana, irmãos, nós tivemos a libertação do Dr. Oliot, um missionário que esteve na mão dos iranianos por 7 anos. 7 anos sequestrado, irmãos, foi liberto essa semana. Um senhorzinho de mais de 80 anos, irmãos, missionário, sequestrado durante 7 anos, nunca negou a fé. Nunca negou a fé, irmãos, diante da morte, diante do perigo de ser morto. É possível nós vivermos na Babilônia, irmãos. É possível vivermos na pressão que temos e ainda ver o glorioso rosto do Redentor. É possível vivermos nesse mundo, irmãos, e ainda vermos, contemplarmos Cristo. É possível. E convenhamos, irmãos, a nossa Babilônia aqui é uma Babilônia bem fraquinha, irmãos. Porque é uma Babilônia que só nos pressiona em conceitos, em vontades. É uma Babilônia que só exerce uma pressão externa, de opiniões, às vezes de uma ironia aqui, uma ironia ali, uma perseguição de alguém no trabalho, alguém que não gosta de você na família. Ah, irmãos, convenhamos. Não é uma perseguição onde somos postos em prova por causa da nossa fé. Onde nós vemos os nossos entes queridos sendo torturados para negarmos a fé. E não se iluda, isso tem acontecido no norte da África, isso tem acontecido no Oriente Médio, isso tem acontecido também, irmãos, em alguns países que até pouco tempo não tinha isso. Isso está acontecendo em Moçambique. Isso está acontecendo em países da América Latina. É possível viver na Babilônia, irmãos, e ainda contemplar o rosto do Senhor, contemplar o glorioso Redentor, mas, irmãos, é uma vida de oração. Uma vida de oração, ela muda as nossas prioridades. Passamos a desejar e ver o único que realmente pode nos salvar. Nós passamos a desejar aquele que é o poderoso, mas não como um mero objeto das nossas realizações pessoais. Jesus não é o nosso pezinho de coelho, não é o trevo de 4 folhas que carregamos, não é o elefante virado com a bunda para a porta. Jesus não é o nosso amuleto da sorte, irmãos. Não, irmãos. Ele é, de fato, aquele que verdadeiramente é o ser glorioso que redimiu as nossas vidas, que nos salvou, que nos reanimou, nos vivificou, nos fortaleceu. Versículos 5 e 6 do capítulo 10. Levantei os olhos, olhei e vi um homem vestido de linho e com um cinto de ouro fino de ufaz. Seu corpo era como berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos eram como tochas de fogo, e os seus braços e seus pés como o brilho do bronze polido, e a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. Eu não sei se no momento Daniel compreendeu que esse ser era a segunda pessoa da Trindade, que esse ser era o Cristo ali aparecendo para ele glorioso, como ele viria no futuro. Mas, irmãos, João viu esse mesmo ser e ele pôde contemplar que era Cristo. Em Apocalipse capítulo 1, dos versículos 12 ao 18, virei para ver quem falava comigo. Ao me voltar, vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros havia alguém semelhante a um ser humano. Olha aqui, igual que Daniel viu.
vestido uma túnica longa e uma faixa de ouro na altura do peito, a mesma visão que Daniel teve. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve, os seus olhos eram como chamas de fogo, a mesma visão que Daniel teve, irmãos. Seus pés parecidos com metal brilhante, a mesma visão que Daniel teve, irmãos. Refinado em uma fornalha e sua voz era como a voz de muitas águas, a mesma visão que Daniel teve. Ele ouviu a voz como a voz de multidão. Na mão direita ele segurava 7 estrelas e da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Seu rosto brilhava mais do que o sol no seu fulgor. Ele viu esse rosto, irmãos, que brilhava como um relâmpago. Quando o vi, caí aos seus pés como se estivesse morto. Então ele pôs a mão direita sobre mim, a mesma coisa que ele fez com Daniel. E disse, não temas, eu sou o primeiro e o último, eu sou o que vive, fui morto, mas agora estou aqui. Vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do inferno, irmãos. É possível viver na Babilônia e contemplarmos o esplendor do nosso Senhor e do nosso Salvador. Mas esse esplendor, quando nós contemplamos, irmãos, só pode e só deve produzir uma reação em nós, de cair em terra, de nos prostrarmos diante dele. Temos nos prostrados diante desse ser, irmãos. Nós temos nos colocado diante do Senhor. Ai de mim, Senhor, porque sem ti eu não sou nada. Ou nós estamos ainda afirmados na nossa autossuficiência, porque somos bons, porque temos valores, porque eu produzo alguma coisa. Nós estamos diante desse que estava morto, mas hoje é vivo, irmãos, com o rosto em terra, dizendo, ai de mim, Senhor, porque eu não sou nada sem ti. Posso possuir bom emprego, casa, carro, ter uma boa família, mas sem ti eu não sou nada. Como nós estamos diante desse Senhor? Como nos colocamos diante dele, homens, irmãos, homens que com certeza e sem dúvida foram muito maiores do que nós. Muito maiores do que nós. Quando contemplaram o Senhor, eles não tiveram outra reação a não ser se dobrar. Mas nós ainda achamos que somos melhores. E talvez Cristo não mereça o nosso prostrar a Ele. Se coloque em pé no seu lugar, vamos orar. Feche seus olhos. Não sei como você chegou aqui essa noite. Não sei como foi a sua semana. Eu sei como foi a minha, irmãos. Eu sei como foi a minha. Eu sei que durante alguns dias dessa semana eu não me prostrei diante do Senhor como de fato eu devo me prostrar. Eu sei que eu devo mais reverência a Ele. Eu sei que eu devo mais reverência a Ele. Ele se revelou a mim, Ele salvou a minha vida, mas ainda não tenho dado a reverência oportuna a Ele. Não sei como você está aqui essa noite, como tem sido a sua semana, mas irmãos, de nada vale nós estarmos aqui e contemplarmos isso, a palavra do Senhor, mas a nossa semana ser uma semana onde nós não nos prostramos diante do Senhor, onde as nossas atitudes não condizem com a nossa fé, onde aquilo que sai da nossa boca não condiz com a profissão que dizemos fazer a respeito de Cristo, onde as nossas atitudes não demonstram a reverência ao Senhor necessária. Mas Ele está aqui essa noite, Ele está entre nós, eu creio. Ele está aqui conosco. Como foi dito aqui no início, talvez essa seja a última chance que nós tenhamos. Nós não sabemos, irmãos, o que vai acontecer conosco ao sair daqui ou ao longo dessa semana. Vamos nos reverenciar diante do Senhor, porque tudo é dele e tudo é por Ele.